Eu me vinguei de todas as palavras que ele me falou. Quebrei o telefone no meio. Parti no meio o telefone. Doida! Quando meu marido, meu ex, né, Luiz, tira a camisa da minha pereira e fala, que é isso? Já acordei de madrugada com ele mijando do lado da minha cama. Aí do nada, Rufus, eu só vi uma cabecinha na janela aparecendo. Eu, naquele vucu-vucu. O marido da Jennifer batia nela, vivia pondo ela pra fora de casa com uma filha pequena nos braços, até o dia que ela pensou: isso não pode ficar assim. Um dia ela botou ele pra fora de casa, ele pediu pra voltar, e nessa pedida pra voltar ele encontrou algo que ele jamais imaginava que ia encontrar dentro da Jennifer. Alô? E aí, gata, tudo bem? Ai, meu Deus, é verdade mesmo? É verdade, verdadíssima. Ai, meu Deus do céu. Tô me sentindo uma celebridade. Tudo bem contigo? Tudo bem, Rufus? E com você? Tudo ótimo, melhor agora com a história que você vai compartilhar com nós. Ai, espero que seja legal, que todo mundo goste. Então vamos lá, Jennifer, quantos anos você tem, gata? Eu tenho 33 anos. 33 e você teve que se vingar, você não teve outro jeito. No momento não teve outro jeito. Sou escorpiana, né? Escorpiana é vingativa. Ah, tá explicado, você é escorpiana, você não se aguentou, você teve que se vingar, senão você não ia nem dormir direito. Pois é, tá me corroendo o tempo todo. Então vamos começar do começo, como é que tudo começou? Então, 16 anos de idade, começa namorico e faz o quê? Engravida pra sair de casa. Pra sair de casa, só pra sair de casa. Porque eu tinha um relacionamento com meus pais meio conturbado, sabe? Adolescência, né? Faz merda, não quer escutar, e aquela coisa. Aí começa a namorar e engravida pra poder sair de casa. Sair de casa, tudo mais. Fui morar junto com a pessoa, né? Vamos chamar ele de Luiz, né? Vamos falar isso. Luiz? Aí, pode ser Luiz. Tá bom, vamos Saí chamar ele morar, de Luiz. Ele é calvo? Não. Bem cabeludo. Ele também era novo. Eu tinha 16 anos, ele tinha 17. E fomos morar juntos, né? Pra poder dar continuidade no relacionamento junto com a gravidez. E também ele também queria, né, essa vida de casado. Então, dois adolescentes, crianças, né? Sem saber da vida, fomos morar juntos. Porém, ele tinha um costume muito forte de beber, bebida, né? Cachaça, amizade. E chegava bêbado em casa, mijava em tudo quanto era lugar. Como assim mijava em tudo quanto é lugar? Já acordei de madrugada com ele mijando do lado da minha cama. Ah, não, você tá de sacanagem. Mijando de pé? Em pé, como se estivesse num banheiro. Eu acho que é porque eu mudei a cama de local, né? Eu fiz uma faxina em casa no dia e eu mudei a cama de local. Aí acho que ele bêbado, inconsciente, ele foi em direção ao banheiro, só que não era um banheiro mais, era a parede onde estava a minha cama, na cabeceira. Acordei, tava ele mijando do meu lado. E aí? Você fez o quê? Aí, fazer o quê? Esperar ele acordar no dia seguinte pra poder limpar, né? Ué, mas você não deu um safanão nele? Parece cachorro. Não tinha nem como, Rufus. Bêbado. Não conseguia nem abrir o olho. Ai, que ódio. O pior é que deve ter ficado um cheiro de xixi por semanas. Fora vômito. Vixe Maria. Era uma perturbação. Pode ser negócio de bebidas. Aí, e fora que quando eu bebia, chegava em casa, tipo, meia-noite, 1h da manhã.
sabe? Priorizava muito a bebida e as amizades. Mas você E grávida deixava, enquanto isso? eu grávida, depois de um tempo a bebê nasceu, mesmo com a bebê também tinha essa perturbação de bebida e amigos, priorizar amigos, sabe? E largava a gente dentro de casa, eu e minha filha, dentro de casa. Quando chegava bêbado, ofendia, humilhava. E nós morávamos na casa do padrasto dele, que deu pra gente morar, né? Então, tudo que, se eu reclamasse, ele falava, você tá insatisfeita? Pega suas coisas e vai embora. Porque é a casa do meu pai. Como se você estivesse morando de favor, né? Isso. E eu não podia falar nada, Rufus, que era xingamentos, ofensas. Já chegou a me agredir fisicamente, sabe? E eu, nova, com um bebê pequenininho, recém-nascido, então eu dependia dele, né? Pra Não poder queria voltar criar. para casa dos pais. Então, não queria voltar, porque eu já fiz tudo isso pra poder sair da casa dos meus pais. Então, para voltar seria bem mais complicado, né? Nova, imatura, com uma criança, meu Deus. Então eu aguentei muito xingamentos, ofensas, agressões, sabe? Eu não tinha nenhum pingo de valor, na verdade. Agressões era agressão assim pesada, sério. Física e verbal. Essa física era o quê? Murro? Ele já chegou a me agredir, me jogar em cima da cama, me prender os braços assim pra cima, sabe? Me dar tapas. Minha bebezinha do lado chorando, ele me segurando na cama, falando que eu era uma merda, falando que eu não prestava, que se eu separasse ia morrer, sabe? Essas coisas. Isso ele fazia bêbado ou fazia consciente? Bêbado. Sempre bêbado. Aí, e nessas questões assim, tipo, depois de sóbrio, eu falava assim pra ele, eu vou na minha mãe, visitar minha mãe. E minha mãe morava no mesmo quintal que minha avó. E sempre ia meus primos, primas, irmãs, né? Tudo pra minha avó lá, né? Fazer almoço de domingo, exemplo. Então eu falava assim, eu vou pra minha mãe. Ele era um homem muito obsessivo, assim, sabe? Ciumento. Muito inseguro. Aí ele falava assim, você vai pra sua mãe pra dar pros seus primos? Você sabe que homem que é inseguro desse jeito e fica falando essas coisas é porque ele, na verdade, faz isso, né? Então, eu nunca chegou nada aos meus ouvidos, né? Quanto a traição, nada. Mas priorizar bebidas e amigos, isso daí era total. Então, assim, o tempo todo. Se eu falasse sobre minha família, ele falava que eu queria dar para meus primos, que eu queria, né, fazer acontecer. Ele colocava na cabeça dele que eu tava me amostrando para alguém, sabe? Então, e eu sempre dentro de casa, cuidando da nossa filha, sempre respeitei ele. Só que ele insistia nisso. Você vai dar para seus primos. Ele não me dava dinheiro para pegar a condução, para ir até minha avó, eu tinha que ir a pé. E era como se fosse uns 2 bairros após, né? Onde eu morava. Então era longe a distância. Mais de 1 hora de caminhada. E eu com a minha bebê no colo, ia mesmo a pé, para poder, né, visitar minha mãe, que ele não me dava dinheiro. Me mandava embora o tempo todo. Vai embora, aqui não é sua casa. Então eu já saí de casa grávida por conta disso, né, desses xingamentos, dessas ofensas. E aí eu voltava, porque meu pai, né, pesava na minha, você arrumou, você tem que aguentar, mais ou menos isso. Então eu voltava, porque também gostava, né, amava ele na época. Aí ficou nisso. Eu já saí de casa por volta de umas 6 vezes, porque ele mandava embora. Pegava minhas coisas, colocava numa sacola, ele, né, e falava, vai embora. Aí eu ia. Quando ele te mandava embora, ele também tava bêbado? Não, já sóbrio também. Sóbrio também. Teve um dia que eu fui na casa de uma amiga conversar, tava grávida. Na casa de uma amiga conversar.
Ele chegou do serviço e eu não estava. Esse foi o motivo dele mandar embora. Aí Você ele estava fazia quase suas sozinho. malas e você ia. Ia chorando, né? Aí eu ficava na minha mãe falando um monte pra mim, meu pai. Aí no dia seguinte ele ia arrependido, ia lá, pedia pra voltar, eu voltava. Que, Você né? estava totalmente Exato. controlado e dependente emocionalmente, financeiramente, na casa, de Total, todo jeito. total. Ele trabalhava, né? Na época sempre trabalhou. Trabalhava e eu dependia dele, emocionalmente, financeiramente, né? Então era essa vida de vai embora, a casa não é sua, você é uma puta, você não presta, você vai dar pros seus primos. E eu sempre mantendo a postura de uma mulher casada, que respeita o marido, né? Então, na última vez que eu decidi sair de casa, minha filha tinha por volta de uns 3, 4 anos de idade. Eu falei, basta, chega, não quero mais. E olha, Rufus, eu saí sem R$ 1 no bolso. E eu saí para ir pagar aluguel. E quem me ajudou foi um tio meu, minha família, né? E um ex-patrão meu. Eu comecei a trabalhar e esse patrão me ajudava muito. Esse patrão, né, um ex-patrão meu, ele conhece minha família desde que meu tio era pequenininho, né? Então, era uma pessoa que tinha muito dinheiro. E ele ajudava muito a nossa família, essa parte de financeira, né? Meu tio sempre trabalhou com ele também, e ele conhece a nossa família há muitos anos. Então, eu fui trabalhar com ele, informal, de corretora, né? Mas informal, sem registro, sem nada. Ele me ajudava muito nessa parte financeira. Então, ele começou a pagar meu aluguel, né? E me dar meu salarinho. Aí, fui pagar aluguel na época. E quando eu saí de casa, eu não trabalhava. Depois de umas 2, 3 semanas que esse meu patrão começou a me ajudar. Então, meu tio me ajudou, né? Minha família. E eu fui sem nada. Mas eu fui embora. Falei, não aguento mais. Fui Você não embora. tinha mobília, você não tinha nada. Eu coloquei a cama, né, dentro do carro do meu tio, que na época era um Palio. Coloquei tudo que eu podia dentro do Palio do meu tio. Ah, você Em levou cima, as assim, coisas, aham, acabou. entendi. Levei algumas mobílias, né, e as roupas. E Alguns ele não móveis, falou né. nada, o Luiz não chiou. Ah, chorou pra não ir, mas eu tava cansada já, né? Eu queria sair dessa vida, né, de vai embora, volta e humilhação. Então eu saí, falei, não, chega, não quero mais, né? Aí eu saí. Depois de uns 3, 4 meses, a gente estava separado, então eu fui viver minha vida, né? De solteira. Conheci pessoas, comecei a sair à noite, uma coisa que eu nunca tinha feito. Então eu comecei a sair. Eu fiquei com um rapaz. Esse rapaz fez coisas absurdas. Umas coisas que eu nunca tinha feito na cama. O quê? Sexual. Né? Então ele foi uma coisa assim que falei, Que nossa, é coisas isso? absurdas esse rapaz fez? Nossa, sexualmente assim, que nunca tinha feito. Exemplo, me pegar de bananeira, sabe? E colocar pra cima, e jogar pro alto. E Coisas colocar de cabeça pra absurdas baixo. maravilhosas, então. Foi. E eu falei assim, nossa, é isso? Porque você só tinha tido relações com o Luiz e era sempre papai e mamãe. Ele te usava ali pra É, se aliviar e acabou. é. Não Aí eu falei, pensava assim em você como nossa, mulher. entendeu? Tipo, não tinha muitas coisas assim, novidades no meu casamento. Quando eu saí desse casamento, eu conheci coisas absurdas que eu falei, nossa, isso aí existe. Que Muito delícia. boas. E eu me apaixonei por esse rapaz, Ah, claro, lógico. né? Aí, depois de um tempinho, umas 2, 3 semanas que eu havia conhecido esse rapaz, do
absurdo, ele pediu pra eu voltar. O Luiz. E ele pegou muito no pé da nossa filha, nossa família e tal. E daí eu desço novamente. Não, vamos voltar. Ele começou a falar, vamos voltar, porque a gente tem uma filha junto, a gente é uma família, você querendo ou não, tipo isso. Aí eu, tá bom, vamos voltar. Só que eu não tirei esse do sexo absurdo da minha mente. Aquilo ficou na minha mente. Né, aquele desejo. E eu trabalhava próximo a esse rapaz, do sexo absurdo. Então, praticamente todos os dias eu via ele. E aquela vontade, sabe? Claro. Aquela paixonite. Aí, o que aconteceu? Eu voltei pro meu ex-marido, né, o Luiz, e as coisas não foram boas. Porque, assim, eu tinha um histórico ruim, né? E daí eu voltei, mas eu não voltei legal com ele. Né? Fiquei ainda presa no sentimento de raiva, né? Das coisas que tinha me feito. E essa paixonite. Então era uma coisa muito assim, problemática. Quando você voltou, você deixou a casa que você tinha alugado? Deixei, voltei para outra casa. É que eu falei para ele, eu volto com você, mas não para casa do seu pai. Nós vamos morar numa casa onde eu, né, posso também meter o bedelho. Eu posso também falar, né? Eu posso também opinar. Então vamos pagar um aluguel para que os dois se sintam confortáveis, né? Em relação à casa, porque é ruim eu voltar para essa casa do seu pai e você voltar novamente a fazer o que você fazia. Ficar né? me pondo pra fora toda hora, cretino. Aí, beleza, nós fomos pagar um aluguel numa casa. E quando nós voltamos, ele estava fazendo faculdade, eu um curso de informática e estava trabalhando. E depois de um tempinho ele foi e parou, perdeu o serviço, né? Ficou desempregado. E eu comecei a arcar com a responsabilidade da casa. E ele falava assim, porque começou a apertar, então a gente tinha que fazer, diminuir alguma dívida. Então ele falava assim, vamos parar você para de fazer seu curso, porque eu não vou parar minha faculdade. Ai. Porque o seu cursinho não serve de nada. A minha faculdade, sim, é melhor que o seu curso. Então, assim, sempre me colocando para baixo. Sempre me humilhando, sabe? E daí esse absurdo me ligou. Aí teve um dia que ele me ligou, eu comecei a conversar com ele e tal, em casa. Aí do nada, Rufus, eu só vi uma cabecinha na janela aparecendo, escondido. Quem que era? Meu marido. E eu conversando com um sexo absurdo. Mas conversando baixarias? Porque a gente começou a conversar e tal. Aí ele falou assim, você gostou do que eu fiz? Eu falei assim, adorei o que você fez. E na hora que eu falei assim, adorei o que você fez, eu só vi a cabecinha levantando na janela, escutando a conversa. Que era meu marido. E aí? Ele pegou o celular. E é aqueles celulares antigos que abria e fechava, que tinha duas partes, né? Pegou. E eu não queria largar de jeito nenhum. Porque ele queria falar com a pessoa. E eu falei, não, é minha amiga, me dá o telefone. Quebrei o telefone no meio. Parti no meio o telefone. Doida! Eu não tive mais nada com sexo absurdo. Vamos deixar claro que em momento algum você traiu até aí. Por quê? Não, você ficou nunca com um traí absurdo enquanto você tava solteira. Solteira. Sim, nunca traí ele. Então, assim, foi uma conversa aleatória, né? Que só foi uma conversa. Era de brincadeira ainda, sabe? De brincadeira, mas você tava ali em chamas, né? Mas pra mim, aquilo ali só ia ter aquela conversa e nada mais. Porque eu respeitava meu marido. Claro. Né? Então, só que aí ele começou a fazer o quê? Novamente tudo o que ele fazia. A humilhar, a ofender, a colocar coisas que eu nunca tinha feito, traição, você tá dando pra não sei quem, você dá pro seu chefe.
você dá pra fulano, né? E eu sempre, para com isso, eu não faço isso com você. Só que aí chegou um certo dia que eu falei, chega, Luiz, eu não quero mais, já deu. Eu não gosto mais de você, eu não te amo mais, essa relação não vai pra frente, você me humilha demais, eu não quero isso. Então, vai embora. Só que aí ele não foi embora, né? Ele, vamos conversar. Eu falei, não quero mais conversa. Pra mim, já encerrou esse relacionamento. E na época eu que pagava as contas, né? Então eu não ia sair de casa, ainda mais com a minha filha pequena. Então eu esperava dele sair. Então no dia seguinte, depois de 2 dias, eu voltei a conversar com um certo absurdo. Eu tô solteira, pedi pro meu marido sair de casa, eu não quero mais. Vamos, né, se encontrar. Aí eu fui me encontrar com esse certo absurdo. Já tinha uma paixãozinha, né? Já tinha um clima legal. E meu marido, o meu ex, não queria sair de casa de jeito nenhum. E eu falando pra ele, não tenho mais nada com você, eu sou solteira, você é solteiro. A partir do momento que eu falei, basta, já chega, você não quer sair de casa porque é sua opção. Mas pra mim é tabu. E eu fui me encontrar com esse certo absurdo. Só que aí, eu, naquele vucu-vucu, saí, né, apressada porque ele me ligou, sua filha tá aqui chorando, não sei o que é a mãe. E isso foi à noite, né, não chegou a ser de madrugada, chegou à noite. E eu saí sem avisar pra ele que eu ia sair. Eu já falei, né, como eu terminei, não devia satisfação pra ele, então eu saí. Só que aí ele ficou com a nossa filha. Ele me ligou, sua filha tá chorando, vem aqui em casa, não sei o que, né, em relação à criança. E eu, naquele vucu-vucu, tava dentro do motel, aquele sexo absurdo. Fazendo um amor bem gostoso. Foi, nossa, foi uma coisa assim, loucura. E eu saí correndo, falei, não, eu preciso ir embora, minha filha tá chorando, preciso, né, ver o que aconteceu. E saí, fui embora, rápido. Cheguei em casa, não era nada demais. Ele queria ainda tentar reatar o relacionamento. Você já tinha posto ele pra fora, ele tava ali fazendo hora extra. Aí ele falou assim, vamos ali no bar pra gente conversar. Falei, olha, Luiz, eu não quero realmente nada com você, mas vamos ali no bar pra conversar. E eu tava naquela euforia, né? Aqueles pensamentos, nossa, o que eu fiz hoje foi maravilhoso. Eu falei, vamos lá beber uma, né? Que já tinha bebido um pouquinho. Vamos lá no bar beber mais um pouquinho e tal. Vamos conversar. Pra gente realmente, eu colocar realmente os pratos limpos na mesa, né? Falar, realmente eu não quero tal, eu tô aqui com você por amizade, né? A gente realmente conversar. Só que aí eu comecei a beber, ele também. Chegamos em casa, ele tentou relação comigo, meu ex, Luiz. Tentou uma relação comigo, né? E você tinha acabado de ter uma relação com outro. Oi? Você tinha acabado de ter uma relação com outro. E eu comecei a me alterar, né, na bebida. E ele tentando ter relação comigo, o Luiz. Só que aí eu falava, não quero, não vem aqui, a gente tem uma filha, vamos reatar nosso casamento, eu não quero. Só que aquele negócio acabou, fazendo o quê? Eu ficando despida, né, ele também, e ele foi fazer um chorão em mim, né, pra tentar reatar o casamento. E eu, meia bêbada, meia lerda, deixei acontecer naquele momento. Quando ele foi fazer o oral, eu não tinha nem percebido, viu? Ele me pega e me tira uma camisinha. Que tava dentro de você. Da minha vagina. Nossa. Ele, o que é isso? Eu tomei um susto, eu falei, nossa, nem eu sei o que era. Porque assim, aquele vucu-vucu, de eu ter que sair do motel, não sei o quê, foi uma coisa tão muito intensa que a camisinha acabou ficando dentro de mim. Eu nem reparei. Claro.
E você, muito responsável, graças a Deus, estava usando preservativo. É. Uhum. E eu nem reparei, não senti nada. Porque também tinha bebido um pouquinho, né? Eu tava naquela euforia, então nada. Quando o meu marido, meu ex, né, Luiz, tira a camisinha da minha perereca e fala, que é isso? Você me traiu? Falei, não, não te traí. Mas eu sei que outra pessoa assim. Já falei pra você que eu não tenho nada com você. Você tá insistindo numa coisa que você sabe que eu não quero. Aí começou a chorar. E aquela cena, né, do negócio grande, ereto, com a camisinha na mão, murchando. Falei, isso daí é pra você ver que realmente eu não quero nada com você. Até então, no momento eu tomei um suco, mas eu mantive minha pose, né, Você não minha esperava que ele fosse firmeza. encontrar esse negócio aí, né? Quem procurou foi você, não fui eu. Eu realmente falei que eu não queria nada com você. Ah, você me traiu, me traiu. Eu falei, ó, entenda como você quiser. Aí realmente, depois disso, ele saiu de casa. Mas Ligou pro aí pai ele deu dele aquele chorando, escarcéu de bêbado, de querer te agredir, ou ele ficou com o rabinho entre as pernas nessa hora? ficou com o rabinho entre as pernas. Hum. Porque aí ele viu realmente que eu não estava mais disposta a aguentar nada mais dele. Ele não tentou fazer nada de errado contra você. Não. Ele ficou Simplesmente segurando ele esse negócio aí. sentou no chão, Rufus, e começou a chorar. Pelado. Completamente despido. E você também nua. É. Aí eu olhei pra cara dele, falei, infelizmente, daí foi tudo que você me causou, tudo que você me julgou, falou que eu estava fazendo, acontecendo, é para você ver que eu não estou morta, né? Que eu tenho ainda pessoas que gostam de mim, que me tratam bem, né? Que eu não vou ficar com você porque a gente tem apenas uma filha. Você tem que ser pai dela, mesmo não estando comigo. E eu não vou mais aceitar nada de você. Eu já pedi pra você ir embora, você que não quis. Você tá tentando uma relação onde não tem mais sentimento, não tem mais nada. E nem respeito. Né? Aí ele falou o tempo todo que eu traí ele, né? Jogou isso na minha cara muitos anos. Só que, Rufus, ele fala que eu traí ele, que isso é imperdoável. Depois de 2 anos separados, ele tentou ainda ficar comigo. Voltar, né, a nossa relação. Porque depois desse dia vocês separaram, ele saiu de casa. Separamos de vez. Ele saiu realmente de casa. Eu saí, né, de casa também, que eu me mudei para uma casa próxima à minha mãe, né, para sair do bairro onde era o bairro que nós morávamos, onde tinha mais a família dele do que a minha. Então eu saí de lá desse bairro e fui morar no bairro onde tinha minha mãe, né, meus familiares mais próximos de mim, né, para me dar apoio. Só que eu fui morar com a minha filha, né, pagando aluguel, tudo certinho. Me bateu no desespero no dia seguinte, bateu, não vou negar para você, pela situação que aconteceu, né, que foi um choque até para mim, né, imatura, 19 anos, acontecer esse tipo de coisa assim, foi um choque muito grande. Mas precisou acontecer, porque ele jamais esperava que você fosse reagir dessa maneira. Que outra pessoa te desejasse e você ia ter consciência disso. Ele viu na prática. Isso. Então, assim, depois nós conversamos, tal, eu falei pra ele, que todas as vezes que você falava que eu dava pros meus primos, que eu dava pro meu patrão, isso foi insuflando, sabe, os meus sentimentos de uma tal forma que eu tentei fazer alguma coisa para poder me livrar disso. Eu deveria realmente ter saído de casa? Talvez. Mas quem deveria realmente sair de casa era ele, que eu mandei ele embora. Então ele não queria ir embora. Então, assim, me arrependi, mas também eu fico naquela balança. Foi certo o que eu fiz? Foi, mas também não foi pela situação que aconteceu. Então, assim, eu fiquei um tempo numa deprê,
Porque eu nunca fui assim, sabe? De fazer coisas erradas com meus namorados. Eu sempre tentei sempre dar certo. Uhum. E pra mim ali, eu estava totalmente errada na situação. Mesmo estando solteira. Mas eu estava totalmente errada. Eu me culpei muito por isso. Mas você não Muito. fez nada de errado. Ele te pediu desculpa depois sobre o comportamento dele no passado? Já. Depois de 2 anos, né? Depois de 2 anos ele tentou ainda ficar comigo, nós ficamos, né, uma noite juntos, tal, conversando, tal, e a gente conversou, né, sobre a relação todinha. Ele pediu perdão pelas coisas que ele também tinham feito. Uhum. E depois eu fui entender, eu falei assim, realmente, se fosse uma traição da minha parte, ele jamais aceitaria. E como ele ainda tentou voltar comigo depois de um tempo, é porque para ele não foi muito assim, foi traição mesmo. Porque se fosse, ele não teria tentado voltar comigo. E porque ele sabe também as coisas que ele fez, né, gata? Ele sabe tudo que ele fez pra chegar até aí e sabe que naquele momento vocês não estavam juntos. Mas hoje eu falo, eu me vinguei de todas as palavras que ele me falou, né? Eu realmente vi que eu era desejada, que eu podia fazer coisas absurdas, né? Que eu não precisava aguentar tudo que aguentei do lado dele. Que eu sou uma mulher, sou guerreira, que eu consegui criar minha filha, sabe? E hoje você não tá casada com ele? Não, graças a Deus não. Mas tá casada? Sou casada. No meu relacionamento antigo, eu tinha dependência financeira, emocional, né, e familiar. E nós, mulheres, nós temos que ser independentes, trabalhar, estudar, crescer na vida, sabe? Hoje eu tenho uma profissão e eu dependo exclusivamente de mim mesma. Hoje eu sou casada, não dependo do meu marido para nada, graças a Deus. E hoje ele sabe muito bem que se eu precisar dele e ele precisar de mim, é um ajudando o outro. E eu bato no meu peito e falo, eu sou guerreira. E se eu precisar ficar novamente solteira, uma bebê, uma filha para cuidar, eu vou cuidar. Porque eu sou uma mulher de verdade. E nunca vou largar minha filha, nunca vou deixar de fazer minhas coisas, né? De crescer na vida profissional e por conta de homem nenhum. Então, primordial na nossa vida, a gente tem que trabalhar, estudar, crescer na nossa vida para não depender de ninguém. Que a pior merda que a gente tem, né? Que a gente às vezes pensa, eu vou ficar dentro de casa, eu vou ficar sendo sustentada por marido, mas o marido, ele só espera uma brecha para te humilhar. Eles não podem deixar isso acontecer. Foi um alívio falar com você. Eu adoro suas histórias. Sempre escutando na cozinha, fazendo janta, ponho na televisão e assisto, e faço janta, e compartilho com as minhas amigas. Nossa! Porque eu tinha quando eu era novinha, minha mãe escutava muito Eli Correia. E eu peguei isso dela. Eu vi as histórias, eu adoro o seu canal, Rufus. Adoro as mulheres que são empoderadas, que trabalham, que são donas de si, sabe? Adorei aquela história da advogada, que foi humilhada pelo marido, pela família do marido. Depois, quem precisou dela como advogada foi a família do marido. E ela foi lá e tirou ele da prisão. Foi, adoro. E adoro a outra história da senhora que sentou na boca do marido com a porra do outro. Eu me vi muito nessa situação. Falei, nossa, como a mulher, porque assim, a mulher, quando quer fazer, ela faz
bem feito. É verdade. E ela faz pra humilhar de verdade, né? Que nem esses machos escrotos que fica, né? Aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Quando a mulher faz, ela faz de verdade. Adorei. Eu me identifico muito na situação da senhorinha que sentou na boca do marido com a do outro. Eu dava risada, eu lembrava muito da minha situação. Mas é isso aí, Rufus. Obrigada. Parabéns pelo seu canal. Você é uma pessoa maravilhosa, deixa a gente muito confortável para conversar e para escutar também, né? De uma maneira muito leve.